Meus irmãos e irmãs, bom dia a todos, paz e graça, aos irmãos que nos acompanham pelo YouTube também, os nossos cumprimentos. Oxalá que o Senhor, nesta manhã, por sua misericórdia, traga a sua bendita palavra ao nosso coração, aplique-a à nossa vida, é isso que nós desejamos. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, do verso 1 ao 14. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos orar de novo? Amado Deus, obrigado por esta manhã. Tu nos trouxeste para cá, para adorarmos o Teu nome. Bendito dia este que Tu mesmo estabeleceste para que nós, o Teu povo, o separássemos para Te cultuar, em assembleia pública, solene. Ó Deus, nós Te bendizemos nesta manhã. Nós Te louvamos por Tuas misericórdias, por Tua graça que nos alcançou. Nós Te adoramos, ó Deus, porque Tu enviaste o Teu único Filho para morrer em nosso lugar, assumindo a maldição, tomando aquela cruz, ó Deus, que pertencia a cada um de nós, pecadores, inimigos Teus. Obrigado pela manifestação do Evangelho da graça aos nossos corações. E é este Evangelho que nós desejamos ter aplicado em nossos corações no dia de hoje. Portanto, ó Deus, nós nos voltamos para Ti nesta hora e Te pedimos que Tu fales ao nosso coração. Cumpra, ó Deus, a Tua palavra, os Teus santos propósitos para o Teu povo nesta manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, numa determinada ocasião, em que eu fui comprar pneus para o carro, o vendedor me apresentou um modelo de uma determinada marca e me disse que aquele pneu, ele era um pneu de alta performance. Ou seja, aquele pneu não apenas cumpria o seu objetivo, produzindo estabilidade ao veículo, por sua aderência ao asfalto, sua segurança em períodos chuvosos, mas fazia isso com excelência. O desempenho do produto era acima da média. Essa expressão alta performance é utilizada não apenas para designar alguns produtos, mas também
por meio dela nós nos referimos a atletas e a profissionais, por exemplo, do mundo corporativo, dentre outros. A pergunta que surge para nós é se é possível utilizarmos essa expressão para nos referirmos à nossa caminhada com Deus. Será que nós podemos nos tornar crentes de alta performance? Nossas aptidões, nossa inteligência, proatividade podem nos lançar a um nível de excelência? Parece que não. Quando nós achamos que podemos ter uma performance de qualidade no reino de Deus, o Evangelho da Graça mostra que a nossa performance é bem baixa. Que a nossa desenvoltura no reino dos céus não é lá essas coisas. É por isso que hoje eu quero falar com os irmãos sobre nossa baixa performance. O Evangelho da Graça nos mostra que, mesmo quando nós queremos, apresentamos uma baixa e não alta performance. É isso que Paulo está discutindo aqui nessa passagem que nós temos para hoje. O apóstolo vai demonstrar que não é possível por nós mesmos termos um desempenho satisfatório diante do Senhor. Uma performance por nós mesmos que o agrade, que chame sua atenção. Eu tenho dito reiteradas vezes que não é possível nós montarmos uma vitrine diante de Deus, encantarmos Deus, chamarmos a sua atenção como vitrines maravilhosas, principalmente agora chegando a época do Natal, atraem clientes para o interior da loja. Não é possível, por mais belos que nos apresentemos, chamarmos a atenção do nosso Senhor e o agradarmos por nós mesmos, pela nossa prática, pelos nossos atos. Quando pensamos que nos apresentamos no reino de Deus, diante do nosso Senhor, com uma alta performance, o Evangelho da Graça nos mostra o contrário. O nosso desempenho é bem baixo, lastimoso. E nos apresenta, portanto, o Evangelho da Graça, nossa baixa performance. E Paulo nos apresenta algumas razões para isso. Razões que mostram nossa baixa performance. E nós vamos aprender essas razões olhando para a maneira como o apóstolo Paulo lidou com os Gálatas, apresentando a eles o Evangelho da Graça. Em primeiro lugar, Paulo afirma que temos uma baixa performance porque buscamos uma perfeição que não aperfeiçoa. Nossa baixa performance é expressa porque nós buscamos uma perfeição que não aperfeiçoa. Eu quero observar isso com os irmãos nos 5 primeiros versos. Verso número 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Uma coisa curiosa é que no texto grego, tal como Paulo o escreveu, a qualificação vem primeiro, pois é a ela que Paulo quer dirigir ênfase. Então, no texto grego aparece assim, ó insensatos Gálatas. Na nossa versão, a qualificação fica em segundo plano, mas o grego utiliza isso para dar ênfase. Paulo, de fato, quer chamar a atenção para a insensatez dos Gálatas. E Paulo está dizendo, quem foi que os enfeitiçou? Paulo utiliza uma palavra aqui, de fato, para expressar algo que é oriundo do paganismo. Ora, esses Gálatas só podem ter recebido um tipo de feitiço. Não é possível. Fizeram alguma coisa para que os Gálatas se tornassem tão insensatos
assim. Não é possível porque Paulo está dizendo, olha, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Paulo está dizendo, quando vocês ouviram o Evangelho, foi como se alguém pintasse Jesus diante dos olhos de vocês. Foi tão claro o anúncio do Evangelho para vocês, como se fosse uma obra de arte, que vocês tinham diante dos olhos. Não tinha como não entender a obra de Cristo, Cristo crucificado. Só pode ser fruto de feitiçaria, a insensatez que agora graça em vocês. É por isso que Paulo fica tão admirado, e o deixa tão estarrecido, e o faz tão duro assim com os seus leitores. Versículo 2. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Paulo está confrontando os Gálatas, dizendo assim, vem cá, me expliquem uma coisa, é a única coisa que eu quero aprender de vocês aqui. De onde veio a obra do Espírito Santo realizada na vida de vocês? Veio da pregação da fé ou da performance de vocês procurando cumprir as obras da lei? De onde veio a ação do Espírito Santo? Pela pregação da fé ou pelo desempenho de vocês, querendo então executar as obras rigorosas exigidas pela lei? Me respondam isso. Versículo número 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Mais uma vez, Paulo chama seus leitores de insensatos, e o motivo é descrito. Eles começaram no Espírito, mas agora estavam se aperfeiçoando, porém um aperfeiçoamento na carne. O que significa isso, irmãos? Que eles estavam se aperfeiçoando em algo que não os aperfeiçoava. As obras da carne não aperfeiçoam. O que aperfeiçoa é a obra do Espírito Santo no homem caído. Obra que havia alcançado os Gálatas por meio da pregação da fé. Paulo está confrontando os Gálatas com uma argumentação muito contundente que criticava então a performance que os Gálatas supunham ter em altíssimo nível. De modo nenhum é isso. Versículo número 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão. Aqui, trocando em miúdos, o que Paulo está indagando é, será que vocês não aproveitaram nada daquilo que aprenderam? Será que toda aquela pregação, pintadinha, bonitinha, estampada diante dos olhos de vocês, tal como uma obra-prima, bem acabada, não surtiu efeito algum? Não é possível que agora vocês transitam de uma maneira descendente da obra do Espírito Santo para as obras da carne. Vocês se tornaram peritos em obra de carne. Vocês se tornaram especialistas em realizar aquilo que nada traz de perfeição para vocês. E é muito interessante nós observarmos Paulo aqui enfatizando a sua mensagem, chamando os seus leitores de insensatos. Que palavra dura, irmãos. Já pensou nós sentados nos bancos e ouvindo um pregador dizendo assim, sabe o que está acontecendo com vocês? Vocês parecem ser desmiolados. Não é possível. Olha a dureza de Paulo. A palavra que ele utiliza no grego é a palavra anoetoi. Noetos significa mente.
Anoeto significa sem mente. Acéfalo, sem cérebro. Paulo está dizendo, não é possível. O Evangelho foi explicado em detalhes para vocês, e vocês não aproveitaram nada. Não sobrou nada. E agora vocês fazem um trânsito do Espírito Santo do Senhor e da obra que Ele realizou para se aperfeiçoarem naquilo que não aperfeiçoa, as obras da carne. Versículo 5, e Paulo está aqui elaborando a sua argumentação por meio de perguntas avassaladoras. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, é o verso número 4, e depois ele continua com a série de perguntas, aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? A obra de Cristo realizada no coração dos homens é realizada por meio da pregação da fé, e não por meio de obras da lei. Isso é muito elementar, irmãos. Isso não quer dizer, evidentemente, que as obras são desconsideradas de forma alguma. O que Paulo aponta aqui é que a nossa performance é baixa quando achamos que podemos nos aperfeiçoar procurando realizar as obras da lei. Não é a nossa performance que define, até porque temos uma baixa performance diante do Senhor. Se dependêssemos do nosso desempenho para obtermos alguma coisa do Senhor, meus irmãos e irmãs, estaríamos completamente perdidos. Iludem-se aqueles que pensam que o Senhor lhes dá alguma coisa por causa das boas obras que fazem por si mesmos. Enganam-se aqueles que acreditam que Deus está os abençoando grandemente por serem eles pessoas espirituais, da elite da igreja, que se dedicam mais que os outros, que não faltam nenhuma programação da igreja, que estão nos cultos pela manhã e à noite, e por aí vai. Paulo está dizendo aos Gálatas que eles tinham uma baixa performance porque buscavam uma perfeição que não aperfeiçoava. O que eles faziam nada mais era do que um aperfeiçoamento na carne. E esse aperfeiçoamento não contribui. Pois quem nos sustenta e quem nos aperfeiçoa é o Senhor, que nos concede o seu Espírito e opera milagres, fazendo isso por meio da pregação da fé. Meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho da Graça nos livra de pensarmos então que é a nossa performance que define tudo, não é? O texto nos mostra que a nossa performance é baixa, tal como a dos Gálatas, para quem Paulo estava dirigindo imediatamente essa correspondência. Quando nós queremos resolver tudo por conta própria, querendo cumprir todos os desígnios de Deus pelos nossos próprios esforços, nós nos decepcionamos. Eu tenho quase certeza que você, como eu, ao longo da semana passada, se decepcionou consigo. Porque queria fazer aquilo que Deus determina em sua palavra e não conseguiu por você mesmo. É assim. A gente acha que pode, a gente acha que consegue. A gente acha que tem uma desenvoltura muito melhor do que a do outro, que não está participando dos cultos presenciais, olha, que nunca leu a Bíblia completamente, que não lê teologia reformada, que não sabe a história da reforma protestante. A obra é do Senhor, Paulo está aqui dizendo de maneira muito clara. A obra que Ele realiza na vida de vocês, Ele realiza pelas obras da lei que vocês procuram praticar, ou é pela pregação da fé? E a pergunta é retórica. A resposta é tácita. Eles sabem porque isso é muito elementar. Mas Paulo depois vai desenvolver um pouco mais isso. O texto, irmãos, nos mostra então a nossa baixa performance. Eu e você, por mais que nós tenhamos no nosso currículo muita dedicação, zelo pela obra do Senhor,
não é isso que define a nossa vida, não é isso que define a nossa salvação, não é isso que nos sustenta na presença do Senhor. E Paulo, então, ao apresentar aos Gálatas a baixa performance que eles tinham, fala também ao nosso coração, nos mostrando nossa baixa performance. E nós temos uma baixa performance porque buscamos uma perfeição que não aperfeiçoa. É isso que nós insistimos em fazer. É isso que nós incutimos na cabeça dos nossos filhos. Faça, 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 faça e faça. Olha, você vai deixar Jesus muito triste se você não executar isso muito bem. Olha, você tem de ser o melhor, olha, depende de você. O Evangelho da Graça nos mostra o contrário. Nós, muitas vezes, buscamos uma perfeição que não nos aperfeiçoa. Segundo lugar, ou a segunda razão, porque Paulo nos mostra que nossa performance é muito baixa, é que nós buscamos uma bênção que não abençoa. É isso, buscamos uma bênção que não abençoa. Do verso 6 ao 10, vejam, verso número 6, é o caso de Abraão, ou seja, Paulo continua e agora ele vai explicar as perguntas que ele levantou, confrontando os Gálatas anteriormente. Que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo 7 também, sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Olha que maravilha, Paulo utilizando aqui as Escrituras para sustentar a sua exortação. E Abraão é o exemplo utilizado aqui. E o que o apóstolo diz é que Abraão creu, e isto lhe foi imputado para a justiça. Não foi o que Abraão fez, mas a crença que ele depositou no Senhor. Quem são aqueles que constituem os filhos de Abraão? São os experts, são aqueles que tiveram uma performance invejável, foram os melhores da turma, aqueles que cumpriram à risca a lei, colocando em prática aquilo que ela exigia? Não. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Abraão foi justificado pela fé, não por aquilo que fez, não pela sua performance, não pelo seu trabalho, não pela sua dedicação. Ele creu. Isso é graça, irmãos. O argumento de Paulo, todo ele é elaborado aqui para resultar na conclusão de que a salvação, ela se funda na obra que é exclusivamente de Deus e não dos homens. É por isso que o evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo é o evangelho da graça. Não se pode pagar por ele. Ele não é uma reação às nossas boas ações. Muita gente, lamentavelmente, pensa assim: o evangelho, a salvação, melhor dizendo, nada mais é do que uma reação às minhas ações. Então eu faço alguma coisa para Deus e Deus de alguma forma me recompensa por eu ser bonzinho, dedicado a Ele, esmerado na sua obra e por aí vai. Eu tenho de fazer por onde? Para que Deus então me dê, me conceda, me envie a sua salvação e a sua graça. Não é isso que Paulo está afirmando aqui. Versículo 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. O que houve lá com Abraão foi o anúncio do Evangelho da graça. Paulo faz uma leitura e uma interpretação muito interessante de Gênesis capítulo 12, verso número 3. E o que Paulo afirma aqui
é que lá em Abraão nós já temos uma menção de que os gentios seriam justificados pela fé e não pelas obras. Esse é o cerne do Evangelho da Graça. A justificação já anunciada lá em Abraão seria pela fé. Então vejam que isso está no bojo das discussões anteriores que apareceram aqui, como, por exemplo, aquele evento do Concílio de Jerusalém, relatado em Atos capítulo 15. Espera aí, os gentios, para alcançarem a salvação, eles têm de vir a Cristo, mas cumprir todos os preceitos da lei mosaica, inclusive os costumes. E é por isso que a gente viu aquela discussão anteriormente a respeito dos da circuncisão e dos da incircuncisão. Então o que Paulo está dizendo aqui é que não é o rito, não é o cumprimento das obras, não é uma pretensa boa performance na lei mosaica que faz com que alguém seja filho de Abraão. Não é isso. Os da fé que são filhos de Abraão. Então, já lá atrás havia sido anunciada a justificação pela fé. Uma justificação que ocorreria, evidentemente, também na vida dos gentios. E, claro, o anúncio maravilhoso que temos no verso 8, em ti serão abençoados todos os povos da terra. Versículo 9, de modo que os da fé são abençoados com o legalista Abraão, com o estrito cumpridor dos deveres Abraão, não com o crente Abraão. Qual é a bênção que está em jogo aqui? É a bênção da salvação. Quando no versículo anterior há o anúncio de que em Abraão seriam abençoados todos os povos da terra, essa bênção não é outra senão a salvação graciosa ofertada por Jesus. Abraão não é mencionado como essa figura performática, exemplar, cumpridor da lei como ninguém, mas é um crente, e juntamente com ele, os da fé são abençoados. Essa é a verdadeira bênção. Vamos ver o verso número 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Os gálatas pensavam que sua performance quanto às obras da lei era algo bom, uma bênção. Como muitos de nós às vezes pensamos. A gente vai ter um bom desempenho, isso vai ser uma bênção e vai produzir bênçãos. Mas não. Paulo é muito claro em dizer aqui que todos aqueles que estão debaixo das obras da lei não são abençoados, são malditos. Paulo inverte os polos para mostrar para eles a insensatez na qual eles estavam vivendo. Ele usa a própria lei para defender o seu ponto. Se o sujeito não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, ele é maldito. Ora, se não se cumpre à risca todos os preceitos da lei, a lei amaldiçoa essa pessoa. Ele é culpado. Ele é culpado. Quem não consegue cumprir, é maldito. Quem foi que conseguiu cumprir entre os gálatas? Quem é que consegue cumprir entre nós aqui? Só um cumpriu. Jesus. Só um cumpriu. Então, se você deseja viver debaixo das obras da lei, eu lamento dizer, você está debaixo de maldição. Pensa que é bênção, mas é maldição. Se você se acha um cumpridor dos preceitos e da lei, eu lamento muito em dizer.
a sua performance é muito baixa para isso. Os Gálatas buscavam uma bênção que não abençoava. É a mesma coisa dos dias atuais. Se nós achamos que a nossa performance equivale, nós estamos redondamente enganados, nós estamos buscando uma bênção que não abençoa, pelo contrário, é maldição. Eles se achavam cumpridores das obras da lei e alcançariam por isso bênção quando estavam sob maldição. Se você acha que para que Deus lhe aceite, você deve ser um rigoroso cumpridor da lei, você vai sair daqui hoje cabisbaixo, como aquele jovem rico que chega diante do Senhor e diz assim: eu cumpro à risca, desde tenra idade, todos os mandamentos. E saiu cabisbaixo depois que Jesus o chamou a segui-lo, porque era notório que ele não conseguia amar o Senhor sobre todas as coisas. Ele amava muito aquilo que possuía, portanto não cumpria. Vivia sob maldição. Nós somos uma decepção, irmãos. A nossa performance é muito baixa. Nós não conseguimos. Buscamos uma perfeição que não aperfeiçoa. Buscamos uma bênção que não abençoa. Em último lugar, eu apresento uma última razão pela qual Paulo apresenta aos Gálatas e, consequentemente, a nós, que a nossa performance é muito baixa. Porque nós buscamos uma justificação que não justifica. Versículo 11 ao 14. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Vejam que a justificação, pensavam os Gálatas, viria da performance deles em relação às obras da lei. É por isso que Paulo é tão duro, volta a dizer com eles, chamando-os de insensatos. E como falei, anoetoi é não mente, é pessoas que não têm mente, falta de senso. E Paulo é muito direto aqui no verso 11, porque ele diz assim: e é evidente, ou seja, qualquer pessoa consegue enxergar. É por isso que os Gálatas parecem ser acéfalos, não terem mente, porque quem tem um neurônio consegue entender o que Paulo desenhou para eles, pintando diante dos seus olhos o Cristo crucificado. Então é muito simples. E Paulo diz, e é evidente que pela lei que eles procuravam seguir e apresentar uma boa performance, ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém. Porque o justo viverá pela fé. E a fé, nós sabemos, pelo próprio Paulo, em outra ocasião, não vem de nós. É dom dele. Tudo vem dele. É obra exclusiva dele. É ele quem realiza. Não somos nós por meio dos nossos esforços. É obra dele. Ninguém pode receber reconhecimento da parte de Deus por meio de uma alta performance nas obras da lei, porque ninguém consegue fazer isso. É óbvio, é evidente que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. A nossa performance é fraca, abaixo da média, uma negação. A gente não consegue chegar nem à mediocridade. A gente vive por nós mesmos, pelos nossos próprios esforços, abaixo da linha da mediocridade. Ah, se fôssemos pelo menos medíocres. O medíocre é o que está na média. Nem medíocres somos. Estamos abaixo da mediocridade. Nossa performance é decepcionante.
É isso que Paulo está dizendo aos Gálatas. O justo viverá pela fé. É isso que o sustenta, e não as obras da lei. Verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Compondo o seu argumento, Paulo diz que a lei não é resultado da fé. Os que observam os preceitos da lei vão viver pelos preceitos da lei. E o grande problema é que a lei coloca o homem debaixo de uma maldição, porque ele não consegue cumprir os preceitos da lei. Ele tropeça constantemente. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Olha que maravilha! Paulo traz conforto para os Gálatas, dizendo: o que Cristo fez conosco foi nos resgatar dessa maldição. Há de acharmos que é a nossa performance que vai definir tudo. Não, não é. Se fosse, estaríamos completamente perdidos. É a graça dele, ele se entregou, ele se gastou para nos salvar. Ele se tornou maldição em nosso lugar, indo para o madeiro, morrendo naquela rude cruz. Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que se cumprisse a promessa de que em Abraão seriam abençoados todos os povos, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé e não por obras, o Espírito prometido. Foi Cristo quem fez com que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Que maravilha, irmãos. Paulo encerra essa passagem dizendo mais uma vez que em Cristo nós recebemos pela fé o Espírito prometido. É tudo obra dele, não é obra nossa. Nós não podemos ser justificados pelas obras da lei. Nós procuramos uma justificação que não justifica, e a razão é muito simples: não podemos ser justificados por causa de nossa performance, até porque não possuímos uma alta performance. O que os Gálatas estavam querendo é alcançar uma justificação, mas que não justificava. E Paulo é claro ao dizer: vocês estão procurando se justificar em algo que não concede a vocês nenhum tipo de justificação. E é justamente por isso que nós proclamamos, em pleno período de celebração do aniversário da Reforma Protestante, que o justo viverá pela fé. Nós somos justificados pela fé. É um ato forense da parte do nosso Deus, pela mediação de Cristo Jesus. Ele se tornou maldito. Ele então cumpre a lei cabalmente e perante o Pai então nos representa e nos justifica. É Ele, é obra dele, não a nossa performance. Se temos de elogiar, irmãos, alguma performance, é a de Jesus, não a nossa. É por isso que nós nos reunimos em Assembleia Santa para adorarmos ao Senhor. E adoramos o Senhor, não cada um de nós. Soli Deo glória. Glória somente a Deus. O Evangelho da Graça nos mostra que temos, ao contrário do que pensamos, uma baixa performance. Nós somos péssimos nisso. Buscamos uma perfeição que não aperfeiçoa, buscamos uma bênção que não abençoa, e buscamos uma justificação que não justifica. A crença em nossa performance vai na contramão do Evangelho da Graça. Você que nos acompanha pela internet, se você ainda não entendeu isso,
eu oro para que o Senhor tire as escamas dos seus olhos, porque é evidente. Não depende de você. Você não consegue encantar Deus. Você não consegue, pelas suas obras, adquirir a salvação. Você não é justificado pelas cestas básicas que você doa, pelo trabalho voluntário que você realiza na comunidade. Não é por nunca ter cometido um crime que você se acha bom e tem certeza de sua salvação. Você precisa olhar para aquele que tem uma performance perfeita, que obedeceu ao Pai perfeitamente, que foi para a cruz no lugar da sua igreja, que não conseguia por ela mesma ter um desempenho satisfatório. E eu espero que a palavra do Senhor nessa manhã nos dirija para longe desse caminho equivocado, de crermos na nossa própria performance. Porque crendo nisso, nós buscamos uma perfeição que não aperfeiçoa. Nós buscamos uma bênção que não abençoa, no fim é maldição. Buscamos uma justificação que não é capaz de justificar ninguém. Que Deus nos abençoe e nos faça olhar para o seu amado Filho Jesus. Ele é a razão de tudo. Ele está no centro. Tudo aquilo que nós fazemos, obras que Paulo já tratou e vai tratar ainda, ele não as desconsidera. Então quer dizer que já que a minha performance não serve para nada, então eu fico sentado, é isso mesmo, aguardando. Seria insensatez pensar assim. O que Paulo está falando é em termos de justificação, salvação, agradar a Deus. Mas aqueles que foram chamados por Jesus, eles fazem as suas obras, mas todas elas são feitas para a glória de Jesus. Porque toda obra feita para nós mesmos, para o nosso deleite, e para nos colocar em um patamar como heróis, pessoas bem cotadas, excepcionais, isso é a abominação diante do nosso Deus. E eu espero que o Senhor lhe dê clareza na mensagem do Evangelho nesta manhã. Diante da nossa baixa performance, buscamos aquele que é tudo e que fez tudo por nós, que nos sustenta na caminhada e nos dá condições de seguirmos adiante. Vamos orar? Deus amado, obrigado por esta manhã, por ouvirmos mais uma vez o Evangelho da Graça, mostrando quem nós somos, quão pequenos somos e quão incompetentes somos. Ó Deus, às vezes nos equivocamos achando que conseguimos alguma coisa, que o mérito que temos pode agradar o Senhor, quando na verdade, ó Deus, o Evangelho da Graça mostra que tudo chega a cada um de nós por pura graça. Não é porque fazemos isso ou aquilo, não é porque temos um desempenho impressionante, é por obra do Senhor, é graça sua, ó Pai, e nós bendizemos o seu nome, lhe louvamos pelo seu amado Filho Jesus, o nosso Salvador, que nos livrou da maldição, ó Deus, de vivermos procurando viver de maneira performática, representando da melhor forma, ó Deus, obedecendo a lei rigorosamente, porque não conseguimos, ó Deus. O Senhor nos salvou e nos resgatou disso. Abençoe o seu povo e aqueles que nos ouvem pela internet. Ó Deus, que o Senhor opere também no coração de cada um, conforme o seu querer. É nossa oração, Senhor, confessando os nossos pecados, reconhecendo a nossa baixa performance, lamentável como é, pedindo perdão, mas querendo, ó Deus, viver imitando o nosso Salvador e fazendo o melhor para o Senhor. Abençoe sua igreja, Senhor, e receba a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.